Jorge Afonso, bom dia. Bom dia, Maria João. André Ferreira, bem-vindo. Obrigado, Maria João. Muito bem, liberdade de expressão, os nossos politicamente incorretos. Daqui a pouco, então, vamos dar início a esta rubrica, mas antes disso, rapazes, vocês que andam por Mangualde, por Viseu, por Aveiro, tu, Jorge, que andaste por Lisboa, como é que têm sido os últimos dias com este temporal? Pelo menos no dia que eu fui a Lisboa não houve grande problema com o tempo, até esteve bom tempo, só começou a chover mais ao início da noite e foi só uns chuviscos, de resto não foi nada de especial. Agora devo dizer que ontem, à saída de Viseu, como diz o povo, nunca fiquei tão encharcado como naquela noite. Os próprios autocarros estavam atascados de gente, não havia sequer lugar para as bagagens já. Inacreditável. E tu, André, como é que tem sido? Por aqui foi a mesma coisa, a partir de quarta à noite, mais ou menos, começou a piorar e depois do dia de ontem foi uma desgraça quase. É a Elsa, não é? A Elsa é. Exatamente, mas eu não falo para a Elsa, estou chateado com a Elsa há uma data de antes. Agora ela apareceu e está como está. Ela faltou-te ao Sudoeste. Chamaste para ela no Sudoeste, ela não respondeu. Pois, e ela apareceu agora aqui e está a fazer os tragos que Estava na Terra Nova. Estava na Terra Nova escondida. Muito bem, o espaço que se segue é da responsabilidade dos nossos politicamente incorretos. Jorge e André, agora é convosco. Muito obrigado, Maria João. Bom dia, André. Bom dia, Jorge. Vamos então aos temas que marcaram esta semana, mas primeiro vamos aos pontos prévios. É impossível nos desviarmos do que passa nos Estados Unidos da América, com o impeachment de Donald Trump. Vamos continuar a acompanhar este caso, visto que agora entrou numa... Só um interregno, já me lembrei. Os vossos haters, a última crítica foi porque usaram a palavra impeachment. E não destituição, em português. Então peço perdão. O impeachment que quer dizer destituição. Era o que eu ia dizer. Visto que agora entrou numa nova fase, a destituição de Donald Trump, sendo inevitável a ativação dos artigos da destituição, como já disse, dado a existência de uma maioria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, que votou esta semana maioritariamente a favor da destituição de Donald Trump. Estamos a falar de cerca de 230 votos a favor contra 198 contra. O processo já está agora a subir de seguida ao Senado, sendo igualmente praticamente certo que é quem compete julgar. Em condições normais não vai condenar o Presidente. Recordo só que a condenação para existir são precisos 2/3 dos senadores, em que o Partido Republicano tem uma maioria. Resta saber quem sai mais desgastado deste processo, se é Donald Trump ou se são os democratas, a não ser que os factos sejam tão inequívocos que levem os republicanos a irem pela veracidade e pela rule of law, como se diz, que é seguir a lei, do que pela trafolhice de um criminoso, se assim se provar, não é? A questão que se joga é apenas política, de quem sai mais desgastado para as eleições daqui a um ano. Concordo contigo, ainda vai ser coisa para nós falarmos em 2020. Vamos estar aqui a bater neste tema porque os Estados Unidos ainda vai rolar muita tinta sobre a destituição de Donald Trump. Mas pronto, logo veremos então o que se passará com Donald Trump ou os democratas e os republicanos. Exatamente. Passando então para o segundo ponto prévio, vamos falar aqui rapidamente de Jorge Jesus e do Flamengo. Ao que parece, Portugal agora anda todo numa coisa de apoiar Jorge Jesus e o Flamengo. E ele amanhã vai jogar frente ao Liverpool de Jürgen Klopp, a final do Mundial de Clubes, que está marcada então para amanhã. E vai pôr então o vencedor do Campeonato Brasileiro da Taça Libertadores frente ao vencedor da Liga dos Campeões da época passada. Nas meias finais, o Flamengo de Jorge Jesus venceu o Al Hilal, ex-clube de Jorge Jesus, por 3-1. E o Liverpool venceu o Monterrey por 2-1. O próprio treinador já disse que esta vai ser a final mais importante para Jorge Jesus, porque é uma das poucas que ele esteve e agora que pode ganhá-la, porque ele já esteve em 2 finais da Liga Europa com o Benfica. Exatamente. E infelizmente não conseguiu ganhar, mas agora vai ter a oportunidade contra o Liverpool de ganhar alguma coisa assim de importante e, portanto, obviamente que nós aqui estamos a torcer por Jorge Jesus e por Flamengo, que desde que o homem chegou ao Brasil, não só os brasileiros, mas também os portugueses, está tudo maluco com ele. Sim, é verdade, André. É verdade, torcemos por Jorge Jesus. Eu, em particular, gosto muito mais do Liverpool do que do Flamengo, porque, com todo o respeito, o Brasil, a única coisa que gosta é a seleção. O futebol não sou assim tão apreciador. Gosto mais do Liverpool, mas digamos que o meu coração está dividido, mas que ganhe o melhor, não é? Exatamente, torcemos sempre para isso.
Exatamente. E agora, posso avançar, certo? Sim, certo. Muito bem, vamos então avançar para o último ponto prévio, que também já estivemos a ouvir há pouco aí na Rádio Renascença, nas notícias, que foi a Depressão Elsa, que fez então 2 vítimas mortais. Foi um homem de 50 anos de Montijo, após uma queda de uma árvore, e um homem em Castrodaire, após o desabamento da casa. Esta depressão teve maior incidência na região norte e centro do país, e tivemos muitas zonas do país em alerta vermelho, ou seja, mesmo um risco muito elevado, e ao passar pela estrada, vi algumas árvores caídas, e depois a noite de ontem aqui por Mangualde pelo menos foi assim, penso que também na região de Aveiro e algumas zonas também foi, e um pouco por todo o país em que houve muitas zonas sem luz. Há algumas que já voltaram a ter luz, como aqui em Mangualde, há outras que a EDP, que é a empresa que está a regular isso, ainda não sabe quando vai religar as luzes, mas também é de notar que a depressão Elsa passou, mas vem outra, que é a Fabián, esta um bocado mais calma. Esperemos que não provoque tantos estragos e, obviamente, pedimos às pessoas que tenham cuidado, não só na estrada, mas também dentro de casa, porque, como vimos, há várias pessoas que morrem dentro de casa também devido às condições com que elas são construídas. Sim, realmente as condições estão terríveis com esta depressão, Elsa. Revejo totalmente naquilo que disseste, está inacreditável o tempo, tanto em Mangualde estava muito difícil, não era, André? Tal que o distrito de Viseu está mesmo alerta vermelho e está tudo. Sim, e até aproveito para informar que a baixa da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro, encontra-se inundada devido a descargas brutais da barragem do Ribeiradito, no concelho vizinho de Severo de Voga. Ribeira Rio, é que está mal escrito aí no site da Renascença e nós ficamos... não é? Sim, Ribeira Rio, eles escreveram mal. Exatamente. Pronto, de resto eu revejo totalmente naquilo que disseste, é terrível, e volto a dizer que eu não falava com a Elsa, estou chateado com a Elsa há uma data de anos e agora ela apareceu e está a fazer estes estragos. Pronto, partimos então para os temas desta semana. Vamos começar com algo que se passou na semana passada e que está agora em vigor e debates sobre o assunto, e o início da legislatura foram as eleições inglesas e a confirmação do Brexit. Foi o momento de clarificação final que surge ao fim de um referendo, 2 eleições, muitas votações e muitas reuniões. O Brexit vai finalmente ter lugar com Boris Johnson, aquilo que tinha dito, os conservadores a terem mais 11% de votação do que os trabalhistas, estamos a falar de mais 3.700.000 votos, e a maior maioria de sempre dos conservadores desde Margaret Thatcher em 1987. Realmente agora confirma-se, vai haver Brexit de acordo com as normas negociadas por Boris Johnson com as instituições europeias, e pela primeira vez um país sai da União Europeia, e esperemos que seja o único. Sendo também certo que com estas eleições se aprenderam, e com este processo, muitas lições. A primeira é que não é boa ideia em democracia convocar um referendo e depois ignorar o seu resultado. Basta ver que em 3 anos houve um boicote ao Brexit e agora o Brexit venceu o Parlamento. Segundo, há Brexit, mas só a primeira parte. Ou seja, há Brexit a dia 31 de janeiro, mas até finais de 2020, e há pessoas que consideram este processo curto. O Reino Unido tem de fazer um acordo comercial com a União Europeia para saber como vão ser as relações e a maneira como vão ser feitos os acordos comerciais. E agora o interesse dos países é comum. Estavam todos agora a dizer que uns a quererem que a Grã-Bretanha saísse, outros a quererem que ficasse. Pronto, agora é comum a todos que sai e cada um quer fazer um acordo bom com o país. E depois, em terceiro, quero também dizer que é curioso que, se olharmos para os resultados, Londres não esteve com Boris Johnson. Boris Johnson foi presidente da Câmara de Londres há muitos anos, mas teve um mau resultado, e cada vez mais se confirma que Londres já não é bem aquela cidade típica inglesa, é uma cidade internacional, com muitos visitantes, muitos imigrantes. Estamos a falar de uma cidade que tem 200 idiomas, mas é curioso que os trabalhadores, sim, estiveram com Boris Johnson. Boris Johnson teve um mau resultado em Londres, como já disse, mas ele teve um resultado extraordinário nas zonas mais trabalhistas, mais socialistas, para traduzir na linguagem portuguesa, zonas trabalhistas mais mineiras e industriais, sobretudo o norte. Cidades como, por exemplo, Newcastle, por exemplo. Depois, o Brexit vai deixar um Reino Unido menos unido, porque o Partido Nacionalista Escocês neste momento no Parlamento é a terceira força política, depois dos conservadores e dos trabalhistas. E
e o Boris Johnson, apesar de ter uma maioria de 80 deputados para governar e vai conseguir concretizar o Brexit, Boris Johnson tem que lidar com o problema dos escoceses, porque agora os escoceses, já do tempo do Brexit, diziam não senhor, no referendo ganhou o Brexit, mas quem votou o Brexit foi a Inglaterra. Nós, Escócia, queremos ficar e se tivermos que sair do Reino Unido para ficar na União Europeia, assim o vamos fazer. Mas Boris Johnson já disse à primeira-ministra escocesa que, não senhor, se vocês já fizeram um referendo para decidir a vossa consolidação no Reino Unido... Diz, desculpa. Para decidir a posição da Escócia. Sim, exatamente. O Boris Johnson já disse, se vocês fizeram um referendo sobre a vossa permanência no Reino Unido e ganhou o não, ou seja, vocês ficam, nós também não repetimos o do Brexit, vocês também não vão repetir o vosso, portanto vai tudo ficar como está. É uma discussão que ainda vai estar para depois. Em quinto, não há novos partidos. Por exemplo, o partido, o Brexit Party de Nigel Farage, que era um partido só para o Brexit, esvaziou para Boris Johnson. E os liberais-democratas não se afirmaram novamente como terceira força política. Em sexto, quer dizer que o Karl Marx, afinal, não ressuscitou em 2019, porque a liderança trabalhista de Jeremy Corbyn era considerada por todos muito fraca, convém até dizer que ele não só ficou muitos votos atrás, como eu já disse, mas ele terminou as eleições com uma impopularidade 3 vezes maior do que a popularidade dele, e depois ele tinha um programa absolutamente louco de impostos. Basta ver, André, por exemplo, não sei se sabias que ele até queria taxar os casamentos. Ou seja, os casados iam pagar mais impostos que os solteiros, vejam bem. Se bem que os solteiros podiam equivaler o seu estatuto de impostos com, se calhar ele ia taxar o fish and chips e o bacon, não faço ideia. E portanto o Marx não ressuscitou em 2019 e eu até vi nas redes sociais uma coisa muito engraçada, não sei se viste, André, que o marxismo e o socialismo do Corbyn eram tão maus que com o medo os ingleses até preferiram ir para o Brexit. E em sétimo e último, só quero dizer, antes de passar a palavra a André, que confirmou-se e já está à vista de toda a gente, embora se diga ao contrário, muita gente, que Boris Johnson não é Donald Trump. Porquê? Exato. A única coisa que tem em comum é o cabelo mesmo, mais nada. Porque Boris Johnson é a favor do livre comércio do Reino Unido como mundo inteiro, ou seja, não é protecionista como é Donald Trump. É a favor da diversidade, basta ver as listas que ele escolheu, não só como Presidente da Câmara de Londres, mas agora como Primeiro-Ministro. Ao contrário de Trump, que não é assim muito diverso, não é? E finalmente só quero dizer que Boris Johnson vai entrar no acordo para, relacionado com as alterações climáticas para as controlar até 2050, ou seja, não é como Trump, que é um negacionista. Portanto, Exato. Vamos ver como é que... Ponto, agora as coisas já estão mais claras no Reino Unido, vamos ver como é que isto corre daqui para a frente. André? Sim, eu acho que já disseste tudo, só acrescento que agora, como tu te referiste há pouco, o Reino Unido tem de fazer um acordo comercial com os países, com vários países e com a própria União Europeia. Sobretudo connosco, sim. Exatamente. Eu vi numa notícia que um acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá demorou quase 7 anos a ser feito, ou demorou mesmo 7 anos a ser feito. Exatamente. Era óbvio. Diz? Exatamente, estou a concordar contigo. Exatamente. Ou seja, era óbvio que este Brexit, o processo de Brexit ia ser demorado porque existem muitas opiniões diferentes e havia partidos, os mais liberais, que iriam ter medo de sair da União Europeia. Exatamente. Obviamente que agora estes acordos também vão demorar um pouco mais para os ingleses, mas esperamos obviamente que seja tudo feito de forma boa. Obviamente a Libra cresceu quando soube que Boris Johnson ganhou as eleições, mas agora é ver o que vem daqui para a frente e obviamente que o Reino Unido, apesar de ter estado na União Europeia, mantinha sempre a Libra e também antes da União Europeia sempre fez bons acordos comerciais com todos os países. Portugal era um dos principais na altura dos descobrimentos com o vinho. Portanto, agora vai continuar a manter boas relações comerciais e só esperemos é que a Escócia também seja beneficiada, não é, ou seja, não ter depois não ser melhorada em termos por parte do Reino Unido. Mas caso eles queiram manter na União Europeia, obviamente que isso só agora Boris Johnson e o seu governo é que podem decidir. Sim, estavas a dizer que os acordos, por exemplo, o Reino Unido é o nosso quarto melhor cliente em termos de comércio, e depois também, só para terminar este assunto, queria só dizer que Jeremy Corbyn, para além do seu programa louco de impostos e que causou medo a toda a gente,
outra questão é que Boris Johnson sempre foi a favor do Brexit, enquanto que Corbyn ao princípio era a favor, depois apenas para fazer oposição dizia que já era contra, mas depois não tomou uma posição do que é que ia fazer, e isso depois custou-lhe. Partimos então para o último tema, que foi a polémica. Queres dizer mais alguma coisa, André? Não, podes passar. Okay. Vamos para o último tema que marcou a semana passada, foi a polémica entre Ferro Rodrigues e André Ventura na Assembleia da República, quando André Ventura usou em excesso a palavra vergonha e foi repreendido por Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República. E já está a rondar uma petição com quase 30 mil assinaturas para destituir Ferro Rodrigues da presidência da Assembleia da República. Em vez de comentar se é justo ou não, eu só quero dizer que é caso para dizer que pela boca morre o peixe, como se costuma dizer, porque, por exemplo, Ferro Rodrigues, quando foi deputado, utilizou ainda mais vezes a palavra vergonha, não é? E, portanto, é assim, o que eu quero dizer sobre isto é que Ferro Rodrigues, com esta atitude, ajudou imenso André Ventura, uma atitude infeliz e contraproducente, e que não me surpreende, se bem que eu tenho todo o respeito pelo cargo Presidente da Assembleia da República, mas na minha opinião eu considero Ferro Rodrigues o pior Presidente da Assembleia que já tivemos, visto que não é muito exemplar. Estamos a falar de um homem que numa escuta telefónica uma vez disse, e isto é factual, disse, e passo a citar: estou-me a borrifar, para não dizer outra coisa, estou-me a borrifar para o segredo de justiça. Portanto, não, é algo que não lhe ficou muito bem. Mas com isto o Ferro Rodrigues conseguiu deu 3 coisas boas de mão beijada a André Ventura. Primeiro, pôs toda a gente a falar do André Ventura, quando um populista está na Assembleia, é suposto não se falar muito nele, mas toda a gente agora fala dele. Em segundo, pôs muita gente a defendê-lo. Eu, por exemplo, que não me revejo minimamente ou na maioria das posições de André Ventura, neste caso acho que ele tem uma certa razão, e depois mostrou que tinha uma posição parcial e não imparcial, como compete a um Presidente da Assembleia da República, ao repreendê-lo. E depois esta legislatura com os novos deputados já há mais mediatismo apenas com 3 do que com os outros 227, não é? E isso no início era Joacine Catar Moreira a protagonista, porque ao início achávamos que era uma mudança, mas a meu ver era uma andota. Agora é André Ventura, que era suposto ser uma andota, e agora está a vir ao de cima com mais popularidade. Sim, eu concordo contigo. Acho que aqui André Ventura aproveitou e bem este momento infeliz de Ferro Rodrigues. Obviamente que ele não poderia ter usado a posição que tem para ter feito o que fez. Repreenderam, obviamente que sim, ele na posição que tem deve repreender os deputados quando assim for necessário, mas como tu disseste, ele aqui foi parcial e não imparcial. Por um lado, eu não gostei da posição de Ferro Rodrigues, obviamente, mas por outro também não me revejo em nada do que André Ventura diz. Obviamente só concordo aqui quando ele diz que Ferro Rodrigues lhe retirou um pouco da sua liberdade de expressão. Obviamente, diz isso? Sim, é verdade, concordo. Diz. Exato. Obviamente que nós também agora não podemos achar que André Ventura é um Deus e devemos pôr no pedestal. Está longe de o ser. Sim, ele gostava de o ser, mas não devemos fazê-lo, porque não nos podemos esquecer que o partido dele é um partido com ideias um bocadinho esquisitas para o nosso país. Obviamente o Parlamento, nossa Assembleia da República também está um pouco à deriva com a chegada destes novos partidos. Não sabe muito bem, pelo menos dá-me a entender a mim, que não sabe muito bem o que é que há de fazer com estes 3 deputados. E depois acontecem esses episódios infelizes que poderiam ter passado ao lado, né, se Ferro Rodrigues tivesse ficado ao lado. Totalmente de acordo, André. E pronto, foi assim o nosso programa esta semana, e só terminamos dizendo que desejamos a todos os nossos ouvintes e a toda a gente em geral um excelente Natal e umas boas entradas. Exatamente, um Feliz Natal para todos, e para a semana nós podemos já avançar que estaremos aí os 4 presentes. Exatamente, no programa da próxima semana. Que medo! André e Jorge, um beijinho, boas festas, e então até para a semana. Obrigado igualmente, Maria e João. Beijinhos, boas festas, até para a semana.